Abrirem suas Bíblias em Atos, capítulo de número 11, dando continuidade, irmãos, às pregações, nós chegamos à última sessão do capítulo de número 11. A exposição será apenas dos versos 27 até o verso de número 30, mas nós leremos a partir do verso de número 19. Diz assim, irmãos, a palavra do nosso Senhor. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo, tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles com efeito fizeram, enviando-o aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Amém. Podem se assentar, irmãos. Vamos orar ao nosso Senhor. Senhor, nosso Deus, ó Senhor, nós te agradecemos porque neste momento a Tua palavra, ó Pai, está aberta e nós teremos agora o privilégio de ouvirmos uma breve exposição, Senhor, da Tua palavra. Ó Deus, peço a Ti, Senhor, que neste momento o Senhor se agrade de me usar para o louvor do Teu nome, na exposição da Tua verdade. Que, Senhor, a Tua verdade seja exposta, verdade esta que nos ilumina, que nos instrui, que nos exorta, conduzindo-nos a nos conformarmos à Tua vontade. Ó Deus, fala ao coração do Teu povo, usa-me para o Teu louvor, Senhor. É o que eu te peço em nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Há, irmãos, algumas marcas que elas são indispensáveis na igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há coisas que devem ser evidenciadas, praticadas, vividas pelo povo do Senhor, que elas devem estar sempre presentes quando nós estamos pensando numa igreja verdadeira do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando nós pensamos acerca disto, nós pensamos nisto à luz da Escritura, obviamente, porque é através dela que nós aprendemos qual a vontade do Senhor e passamos então a nos conformarmos com ela. E, lamentavelmente, em muitos contextos por aí, em alguns lugares que as pessoas falam e chamam de igreja, nós, lamentavelmente, percebemos que as marcas que deveriam ser encontradas no ministério daquela igreja não são marcas que encontram um respaldo bíblico. Como mencionei numa outra exposição, muitas pessoas haverão de se envolver com alguns tipos de trabalhos que não são o principal dever e responsabilidade da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós sabemos, irmãos, e nós vimos na última exposição, inclusive, que aqueles que foram alcançados pelo Evangelho de Cristo e aqueles que tinham a palavra do Senhor em seus corações, em suas mãos, diante dos seus olhos,
foram aqueles que procuraram, como igreja, como povo do Senhor, anunciar este evangelho. E nós vimos que eles chegaram para proclamar o evangelho do Senhor numa cidade chamada Antioquia. Nós vimos então que a pregação do Evangelho é uma marca indispensável no ministério da Igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vimos que não somente, irmãos, a pregação da palavra era fundamental, mas essa proclamação da palavra que anunciava de fato Cristo como Salvador dos perdidos. Então, a proclamação do Evangelho sempre envolverá o anúncio de Cristo como o único meio através do qual os homens podem encontrar salvação. Como o próprio apóstolo Paulo, e nós acabamos de ler aqui em 1 Coríntios capítulo 1, o compromisso de Paulo em fazer Cristo conhecido, em anunciar o Evangelho, que é loucura para muitos, mas poder de Deus para aqueles que são salvos, o Evangelho do Senhor. E nós vimos como na igreja de Antioquia, muitos foram salvos. E aqueles que foram salvos pelo Senhor se uniram ali como aquela igreja nova, nascente, irmãos, fruto da proclamação do Evangelho. Mas aquela igreja, nós vimos, ela não foi servida apenas pela proclamação do Evangelho público. Aquela igreja também ela foi servida por homens como Barnabé, o homem que foi enviado pela igreja de Jerusalém para ser um instrumento do Senhor naquele contexto. E Barnabé, nós vimos, filho da exortação, filho do encorajamento, alguém que estava exortando, encorajando a igreja a que permanecessem firmes no Senhor. O ministério pastoral deste homem excelente, que nos apresenta um padrão fundamental para todos aqueles que foram chamados para o ministério da palavra. Mas nós vimos, além disto, que, além da pregação do Evangelho, além do cultivo de encorajamento e exortação mútuo na igreja do Senhor Jesus Cristo em Antioquia, havia também o compromisso de Barnabé, que chamou aquele outro homem que fora salvo por Cristo, chamado Saulo, o próprio apóstolo Paulo, para ajudá-lo a servir a igreja de Antioquia. Certamente, irmãos, não somente na pregação do Evangelho, mas como nós vimos, também no ensino da igreja. Ensinaram à igreja as verdades do Senhor, as doutrinas, a palavra, e aquilo ali moldou a mente e o coração dos irmãos da igreja de Antioquia, de modo, irmãos, que foi expresso na prática. E a prática deles era algo tão extraordinário, a prática das verdades do Senhor, a prática na vida do Evangelho, que aqueles que olhavam para eles passaram a chamá-los de cristãos. Eles não se chamaram de cristãos, mas os outros falavam sobre eles, provavelmente até pejorativamente, estes são os cristãos, porque olhavam o modo que estas pessoas viviam ali naqueles dias em Antioquia. E nós veremos, irmãos, aqui outra marca que é fundamental na vida daqueles que estão envolvidos com a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. E é uma marca, irmãos, que nós devemos nos envolver e que muitas vezes, lamentavelmente, nós falhamos. Eu falo, irmãos, também por mim mesmo. Nós veremos aqui que o serviço à Igreja de Cristo e aquilo que deve estar envolvido com todos nós que somos membros da Igreja do Senhor Jesus Cristo é um amor que é expresso no socorro àqueles que necessitam do socorro da Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. E de nós também, em particular. Nós olhamos para o texto que nós lemos nesta noite, irmãos, a partir do versículo número 27, e nós encontraremos primeiramente algo importante para ser tratado, que aconteceu ali naqueles dias. O texto nos diz, Atos capítulo 11, verso 27, por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Para alguns profetas, ou melhor, Atos capítulo 11, verso 27. Naqueles dias, desceram alguns dos profetas de Jerusalém para Antioquia. Então, perceba aqui, irmãos, o que acontece, não é?
A igreja de Antioquia, aquela igreja recém-fundada, ela, nos dias em que estavam ali o próprio Barnabé junto ao próprio Saulo, não é? Servindo a igreja de Antioquia, naqueles dias então, alguns profetas desceram de Jerusalém para lá. Lembrem-se, não é? Jerusalém, ele funcionou durante muito tempo como uma espécie de quartel-general da Igreja de Cristo, onde servos do Senhor saíam para servir a igreja, e foi de lá, não é? Começou em Jerusalém, Judéia e Samaria, e então até aos confins da terra. Os servos do Senhor daquele lugar saíam, como o próprio Barnabé, por exemplo, saiu para servir a igreja de Antioquia. E aqui encontramos, irmãos, também alguns homens que eram chamados de profetas, profetas que viviam em Jerusalém, e eles se deslocam de Jerusalém e também partem para Antioquia. Alguns vão dizer, por qual razão então isso aconteceu? E nós não temos claro, irmãos, aqui a razão porque eles saíram de Jerusalém para Antioquia. Mas é possível, irmãos, que uma das razões que tenha conduzido estes homens para este contexto era o que o próprio Senhor Jesus Cristo havia dito, como nós encontramos em Mateus capítulo 23, no finalzinho, sobre aquilo que os próprios profetas haveriam de experimentar no contexto em que eles viviam em Jerusalém. Olhe, por exemplo, o que diz a própria palavra em Mateus capítulo de número 23. Mateus, capítulo 23, ali no versículo de número 37. Mateus 23, verso 37 diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes? Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Eles eram, irmãos, reprovados, eles eram rejeitados, eles eram perseguidos em seu contexto, e provavelmente, então, o Senhor, em sua providência, conduziu estes homens para a igreja de Antioquia, ali para o serviço daquelas pessoas, mas também, como nós veremos aqui, para que em sua providência eles ficassem cientes de uma grande necessidade que haveria de surgir na igreja de Jerusalém. E o texto nos diz assim, não é? Desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender, pelo Espírito, que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. É interessante, irmãos, o que nós encontramos aqui, porque havia um dos profetas, ele não era o único profeta ali, e ele chamava Ágabo. E ele dava a entender, ele estava proclamando às pessoas ali na igreja de Antioquia algo. E ele anunciava que haveria de acontecer, de vir sobre a igreja de Jerusalém, isso haveria de cair, uma grande fome. Uma grande fome que haveria alcançando o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. E os irmãos da igreja de Jerusalém haveriam de sofrer com a fome, com necessidades que eram reais. Quando ele fala aqui que a fome grande por todo o mundo é o mundo todo, o mundo romano conhecido daqueles dias, irmãos. Não tratava-se do mundo inteiro, a própria profecia de Ágabo. E aquilo que haveria de acontecer, a um problema grave, haveria de acometer, alcançar os irmãos da igreja de Jerusalém, que passariam a enfrentar grande dificuldade, passariam a enfrentar grande fome, e isso, inclusive, fora registrado na história por homens que escreveram tratando sobre a realidade da igreja de Cristo naqueles dias, do imperador Cláudio. E como muitos sofreram a ponto de muitos morrerem
em razão da fome que alcançou a tantos. Foram dias verdadeiramente difíceis para a igreja de Cristo ali em Jerusalém. E o próprio Ágabo, ele fora instrumento do Senhor para proclamar o que haveria de acontecer ali naqueles dias. E nós então, irmãos, ao olharmos para isso, nós poderíamos nos perguntar assim, mas, peraí, pastor, que tipo de profeta é este homem? Porque, até onde eu sei, haviam profetas no Antigo Testamento que eram homens que falavam em nome de Deus como boca de Deus. Nós sabemos, não é? Havia o ofício de profeta, havia o sacerdote era aquele que falava em nome do povo a Deus, e o profeta era aquele que falava em nome de Deus ao povo. E eles declaravam explicitamente, não em nome deles, assim diz o Senhor. Homens que falaram, como o próprio apóstolo Pedro vai nos ensinar na sua epístola, que não falaram segundo a sua própria imaginação, não foi algo relacionado à elucidação humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. É exatamente isto que o próprio Pedro, ele declara e nos ensina. Olha, eles não falaram algo da própria imaginação deles, não, nunca, jamais. Mas falaram porque o próprio Senhor, Deus, o Espírito Santo, os inspirou e os usou para que eles falassem toda a sua vontade. Então, nós percebemos o ofício profético no Antigo Testamento como algo muito claro. Nós temos os livros proféticos de homens que falaram acerca de coisas que haveriam de acontecer no futuro, predizendo muitas coisas, também com exortações muito reais para aqueles dias, porque muito do que eles falavam não se limitava a questões relacionadas ao que haveria de acontecer. Simplesmente, mas eles falavam também muito do que haveria de acontecer baseados na própria lei. Eles falavam sobre maldições que viriam sobre o povo, eles falavam sobre bênçãos que poderiam vir sobre o povo e falavam, olha, se vocês abandonarem as veredas do Senhor, sobre vocês virá juízo. Mas a própria lei já declarava isto. Eles eram também como que pregadores da palavra, que anunciavam a lei de Deus ao povo, despertando-os, alertando-os acerca daquilo que eles poderiam experimentar caso se desviassem das veredas do nosso Deus. Mas, caso atentassem para os seus mandamentos, sobre eles também viriam bênçãos. Bênçãos para eles. Então, o ministério profético, irmãos, envolvia isso, exortação, pregação, anúncio, predição. Eram homens de Deus, usados por Deus para revelar a sua vontade autoritativa aos homens. Uma palavra profética que era inerrante, era infalível. Ou seja, não poderia falhar, não poderia errar. Por que razão? Porque aquele que usava estes homens era o próprio Espírito Santo de Deus, em quem não há confusão. Mas quando nós olhamos, irmãos, para os profetas no Novo Testamento, o que é que nós podemos pensar acerca deles? E alguns, lamentavelmente, alguns teólogos, inclusive renomados, conhecidos, dirão que o profetismo no Novo Testamento era distinto daquele ofício profético no Antigo Testamento. E dirão então que, inclusive, há predições que não são precisas e que os profetas no Novo Testamento, como eles vão mencionar o caso de Ágabo, que nós veremos mais à frente, aqui em Atos capítulo 21, salvo engano, que ele falhou na sua predição e ele não foi preciso. Eles poderiam errar nas suas palavras quanto àquilo que eles falavam. Então, não seria um ministério profético no Novo Testamento inerrante e infalível, mas falho. Contudo, irmãos, quando nós olhamos para esse tipo de visão destes teólogos que são respeitados no meio reformado, nós temos uma dificuldade de concordar com algo dessa natureza, porque quando nós olhamos para o texto que nós acabamos de ler, no versículo 27 e 28, nós vemos que Ágabo, ele não falou algo da sua própria imaginação.
Ágabo, ele não falou algo naquele contexto aqui, bem como mais à frente, como fruto de algo simplesmente que veio à sua cabeça e ele simplesmente falou de um modo bagunçado e errado. Não. O texto nos diz, irmãos, muito claramente, dava a entender pelo Espírito. Não é o Espírito de Ágabo, mas o Espírito Santo de Deus que usou este homem para declarar a vontade de Deus naquele contexto. A revelação da vontade do Senhor para a igreja de Cristo naqueles primeiros dias da igreja de Cristo no Novo Testamento. E ele, irmãos, ele não pode agir como alguém que falou coisas que eram erradas, de modo nenhum. Ele, se falou pelo Espírito, falou toda a verdade que era necessária para a igreja do Senhor Jesus Cristo naqueles dias. Se atribuirmos algum tipo de imprecisão para Ágabo, estaremos, consequentemente, apresentando e indicando algum tipo de imprecisão falha ao próprio Espírito Santo de Deus. E assim nós pecamos. Mas Ágabo, irmãos, não. Ele foi alguém que serviu como boca do Senhor, revelando ali a sua vontade. E veja, irmãos, a igreja de Cristo naqueles dias, ela era uma igreja que sim, como estava num processo ainda de transição. A Escritura estava ainda sendo concluída. Esses homens ainda eram usados, era um meio através do qual o Senhor ainda falava com o seu povo. Tratava-se de um instrumento de Deus, não somente o ministério apostólico, que não existe mais, não somente o ofício de evangelista, os auxiliares dos apóstolos, que não existem mais, mas o ofício profético ali, naqueles dias de transição, ainda existiam, coisa que não existe mais. E a igreja de Cristo, irmãos, ela de fato, ela está fundamentada na doutrina dos apóstolos e também no ensino dos profetas. E estes homens, não somente os profetas do Antigo Testamento, mas os homens servos do Senhor, serviram para a edificação do povo ali, naqueles momentos. Veja, o apóstolo Paulo nos diz isto em Efésios capítulo 2, verso 20. Ele vai falar em quem a igreja de Cristo está fundamentada. Eu vou ler o verso 19 e verso 20. Diz assim: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas cidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Cristo é a pedra angular e o fundamento sobre o qual a igreja está estabelecida são os apóstolos e os profetas. Então perceba, irmãos, que isto é o que envolve estes homens de Deus que faziam conhecida a vontade do Senhor. E como vai dizer um comentarista, O. Palmer Robertson, ele vai falar o seguinte: em Efésios capítulo 3, versos 2 e 3, Paulo declara: se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como pela revelação me foi manifestado o mistério. Conforme acima, em poucas palavras vos escrevi. Então ele continua. O Novo Testamento, consistentemente, apresenta um mistério, como sendo uma verdade relativa ao programa redentivo de Deus, outrora oculto, mas agora revelado. Esse mistério foi agora revelado pelo Espírito Santo aos santos apóstolos e profetas de Deus, como diz Efésios capítulo 3, verso de número 5, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Os dois ofícios do apóstolo e profeta são enfeixados como um veículo da revelação divina. Esses extraordinários ofícios foram os instrumentos pelos quais Deus fez conhecida sua revelação no contexto do novo pacto.
A substância desse mistério, outrora oculto, porém agora revelado, consiste em que os gentios são co-herdeiros, coparticipantes, juntamente membros do corpo de Cristo, como diz Efésios capítulo 3, verso 6, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então ele continua dizendo, é muito interessante que Paulo não fale acerca de uma predição do futuro quando se refere ao ministério que fora revelado. Ao contrário, ele descreve o discernimento acerca da teologia da igreja. Ele declara que a proclamação dos apóstolos e profetas eram de caráter revelacional. A verdade básica que ensinaram sobre o papel dos gentios na igreja não era uma predição acerca do futuro, mas uma declaração divina acerca do presente. Não obstante, ela era evidentemente considerada como profética em sua natureza. Então, esses homens, eles eram realmente instrumentos do Senhor para a edificação da igreja de Cristo naqueles dias. Algo que é fundamental que nós compreendamos, lembremos-nos sempre, tratava-se aqueles dias de um período ainda de desdobramentos revelacionais de Deus, era uma questão de transição. Muitas coisas ainda estavam sendo ajustadas e estabelecidas na igreja de Cristo naqueles dias. Como diz ainda outro teólogo, tratando sobre o caso de Ágabo, de modo muito breve, e eu já falei um pouco aqui, ele diz assim: a atividade de Ágabo havia sido mencionada antes por Lucas em Atos 11, versos 27 e 28, onde, identificado como um dentre os profetas que desceu de Jerusalém para Antioquia, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo romano. O caráter plenamente inspirado das palavras de Ágabo é, às vezes, negado pela alegação de senso impreciso relativo ao verbo grego. Indicou vagamente, dava a entender. E pela conexão imprecisa entre a obra do Espírito e o que foi dito. Tal esforço, entretanto, se dissolve, tanto pela descrição mais explícita da atividade de Ágabo em Atos 21, verso 11, já examinada, quanto pelo modo narrativo pelo qual Lucas aqui registra o cumprimento da profecia de Ágabo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. O ponto alto de seu relato é este: o Espírito o predisse e foi o que aconteceu. É exatamente como ele falou. Aquilo então, irmãos, que o próprio Ágabo proclamou, de fato, passou a ser experimentado naquele contexto romano e atingiu a igreja de Cristo em Jerusalém. Ele não falhou, porque o Espírito que falou através dele não pode falhar. É importante, irmãos, nós atentarmos para isto, e alguns, lamentavelmente, vão se apegar a textos como estes e vão tentar tomar para si algum tipo de ofício que não existe mais na Igreja de Cristo hoje. Alguns vão se dizer profetas em muitos contextos. E é lamentável, irmãos, o que muitas dessas pessoas fazem. Este homem aqui, ele fora, de fato, usado pelo Espírito Santo. Mas muitos destes, hoje, que se dizem profetas, eles falam o que falam à parte de Deus. E muitas vezes falam muitas coisas que estão até mesmo indo de encontro à palavra do próprio Senhor. E predizem muitas coisas, mas em não poucas vezes falham, erram. E trazem, assim, grande angústia para a igreja do Senhor Jesus Cristo e para tantos que, lamentavelmente, dão muito ouvido ao que essas pessoas falam.
E acabam assim, irmãos, infelizmente, porque muitos se dizem profetas e falam que são boca do próprio Senhor, eles acabam confundindo a tantos, que acabam, ao invés de dar a devida atenção à palavra do Senhor proclamada, aqui a revelação especial de Deus, Deus falando com o seu povo, através da sua palavra, eles ficam ouvindo e considerando como mais importante aquilo que o profeta fulano, cicrano, beltrano falou para a sua vida. E é impressionante como as pessoas caem nas mentiras de tantas dessas pessoas. O que nós sabemos, irmãos, é que no Antigo Testamento a palavra nos ensina que aquele que profetizasse algo e aquilo não viesse a acontecer, ele era considerado um falso profeta e era apedrejado. Você não vê um profeta desses em nossos dias dizendo assim: se eu disser para você algo e isso não acontecer, pode jogar pedra em mim. Eles querem o reconhecimento de ser alguém importante no meio da igreja, mas não querem aquilo que poderia acontecer, não acontece mais hoje, mas poderia acontecer com aqueles que se diziam profetas, mas não eram boca do Senhor. E eles então, irmãos, acabam se envolvendo com isso de um modo que tem trazido realmente muita bagunça para a própria igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles querem, então, tomar para si um ofício que não pertence a eles. Algo que ficou ali nos dias do Antigo Testamento, nos dias iniciais da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, mas nós sabemos que isso cessou. A revelação, então, do Senhor se fechou. O Senhor nos fala hoje através do seu Filho, tendo cessado esses antigos modos do Senhor falar com a sua igreja, como a nossa confissão de fé no capítulo 1 nos ensina, e como o próprio apóstolo também nos ensina em Hebreus, irmãos. Hebreus, capítulo de número 1, a palavra do nosso Senhor nos diz assim: havendo outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Falou através de tantos, nos fala hoje através do seu Filho. O Senhor nos fala, irmãos, hoje através do que nós podemos chamar de um serviço profético, mas nós estamos falando aqui acerca da proclamação do Evangelho. Aqueles que são chamados para servir a igreja no ministério da palavra podem, em certo sentido, serem chamados de profetas. Porque são aqueles que proclamam a vontade do Senhor, são aqueles que anunciam a sua palavra, são aqueles que falam, baseados na verdade, acerca daquilo que um dia haverá de acontecer. E exortam, e encorajam, e animam, e repreendem através da verdade do nosso Senhor. Por essa razão, até mesmo no passado, o primeiro livro que nós temos de homilética, de pregação, escrito por um protestante, pelo pai do puritanismo inglês, né, William Perkins, o nome é A Arte de Profetizar. Não é? Que deve... Se botar nas livrarias por aí, algumas pessoas podem olhar assim e estão envolvidas com essas igrejas onde fala sobre profecias e profetas hoje ainda, eles podem de repente procurar ali ver como é, eu vou tentar aprender aqui a profetizar agora eu arrebento. Eu achei um manual que vai me instruir a falar sobre um monte de coisa que ninguém está sabendo. Quando chega lá, ele vai ensinar sobre como ler a Bíblia, como interpretar a Escritura, como pregar a palavra, como aplicar a verdade de Deus, sobre isso. Seria bom, né? Se de repente alguns desses fossem procurar algum livro desse, começassem a ler e passassem a serem orientados acerca do que é de fato o ofício profético hoje na igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, essa realidade, irmãos, do ofício profético, como naqueles dias, não existe mais. Mas nós estamos tratando aqui sobre algo que aconteceu naquele contexto que ainda existia. E aqueles que ouviram, então, a profecia de Ágabo deveriam se sujeitar à sua palavra. Deveriam se sujeitar àquilo que ele disse. Deveriam crer de coração. E deveriam, então, atentar de algum modo para fazer algo em resposta àquilo que fora proclamado. Nós veremos, irmãos, que isso realmente acontece. Quando nós olhamos para o texto, no versículo de número 29,
a palavra nos diz: os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles com efeito fizeram, enviando-o aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Ele falou, aquilo que ele profetizou, como mencionei, realmente aconteceu. Estava, então, para acontecer uma terrível tragédia na igreja e em Jerusalém. O que é que era necessário, então, que fosse feito? O que acontece, irmãos, é que os discípulos, aqueles que congregavam ali naquela recente igreja de Cristo estabelecida em Antioquia, composta por tantos gentios e provavelmente de grandes posses, se envolveram, irmãos, em algo fundamental. Eles passaram a fazer. Veja que o texto nos diz, no verso 30, o que eles, com efeito, fizeram enviando. Veja que o texto nos diz que eles, os discípulos, cada um conforme as suas posses. Então, eles, aqueles da igreja de Antioquia, tendo os seus recursos, pegando aquilo que eles possuíam, então cada um deles conforme as suas posses. Isso significa que alguns tinham mais recursos, outros menos recursos, mas conforme aquilo que eles possuíam, eles pegaram daquilo que eram suas posses, resolveram enviar um socorro aos irmãos que moravam na Judéia. Então eles se preocuparam com aquilo que haveria de acontecer e fizeram provisão financeira para o socorro, a solidariedade, a serviço cristão, a empenho em pegar aquilo que possuíam para ajudar os irmãos necessitados da igreja de Jerusalém. E o texto nos diz que o que eles com efeito fizeram, eles ouviram e realmente praticaram aquilo que eles ouviram acerca do que haveria de acontecer e enviaram, então, esses recursos aos presbíteros por intermédio de Paulo, de Barnabé e de Saulo. É interessante isso que acontece. E veja, irmãos, o que eles fazem é algo realmente muito interessante para uma igreja, irmãos, que havia há pouco tempo sido estabelecida. Mas como é interessante nós contemplarmos como o Senhor, através da sua palavra, que moldou aqueles corações, transformou aqueles irmãos a ponto deles entenderem que havia uma responsabilidade deles para com aqueles irmãos em Cristo da igreja de Jerusalém. E eles vão revelar aqui, neste ato, nesse cuidado, o amor que eles tinham, não somente por Cristo, mas um amor que se expressava em atos de misericórdia e caridade com aqueles que eram seus próprios irmãos em Cristo. E então, irmãos, quando nós olhamos para isto envolve um tema que é maravilhoso, aquilo que nós chamamos de comunhão dos santos. Aqueles que são membros da igreja do Senhor Jesus Cristo procuram, de algum modo, realmente ajudar aqueles que são seus irmãos. E isto, independentemente do contexto em que estão envolvidos. Nós veremos, irmãos, que o que nós cremos na nossa confissão de fé de Westminster encontra uma base escriturística para isso. A confissão de fé de Westminster, no capítulo 26, na primeira e segunda sessão, mas de modo especial na segunda sessão, trata da comunhão dos santos, que está até hoje no boletim da nossa igreja aí, tratando sobre isto. E a segunda sessão nos diz assim: os santos são, pela sua profissão, obrigados a manter uma santa sociedade e comunhão no culto de Deus e na observância de outros serviços espirituais que tendam à sua mútua edificação. Aí ele vai dizer, bem como a socorrer uns aos outros em coisas materiais, segundo as suas respectivas necessidades e meios. Esta comunhão, conforme Deus oferecer ocasião, deve estender-se a todos aqueles que, em qualquer lugar, invocam o nome do Senhor Jesus.
Então perceba que há um compromisso da Igreja de Cristo. E aqui, quando nós olhamos para a Igreja de Antioquia, socorrendo a Igreja de Jerusalém, nós percebemos a unidade da Igreja. É a beleza da unidade da Igreja que provoca e que conduz aqueles que são membros dessas igrejas a procurarem, de alguma forma, auxiliar, amenizar o sofrimento, a necessidade, não somente daqueles que são de dentro do povo, na nossa igreja local, mas aqueles que extrapolam essa realidade em contextos outros. Então, irmãos, é um texto que nos chama a responsabilidade nestes deveres, que nós, lamentavelmente, muito falhamos, e eu me incluo, irmãos, nisto. Como nós falhamos nisto? Como eu tenho falhado, e muitos de vocês podem estar falhando também. Na nossa responsabilidade em extrairmos aquilo que temos dos nossos recursos para ajudarmos aqueles que estão ao nosso redor, socorrendo de algum modo. E a gente pode, irmãos, fazer isso de diversas formas. A gente pode, obviamente, fazer isso diretamente, indo ao socorro de alguém e contribuindo de alguma forma. Envolve a contribuição, um tipo de auxílio financeiro, que provavelmente foi o que eles fizeram aqui neste contexto. Mas o socorro a outros irmãos em Cristo, eles podem ser feitos, irmãos, também, não somente através de um socorro financeiro, mas pode envolver você ajudar com o que você materialmente tem para entregar. Muitas vezes envolve você dar uma ajuda financeira ou então ajudar com alguma outra coisa que você possui em casa para socorrer o irmão, um apoio em visitar, acompanhar, orientar, consolar, exortar, em contribuir de algum modo com o que nós possuímos materialmente. Porque, irmãos, aquilo que nós possuímos, em última instância, não é nosso. Pertence a Deus. Então, a casa que nós temos, o carro que nós possuímos, os bens que nós temos, em última instância, não são nossos. São para o serviço a Cristo. E especialmente esse serviço a Cristo, e servimos a Cristo quando nós servimos aqueles que são nossos irmãos em Cristo. Nós servimos a Cristo e revelamos o nosso amor a Cristo e o nosso amor aos nossos irmãos quando nós estamos dispostos a abrir mão daquilo que nós possuímos para então socorrer aqueles que em algum contexto necessitam disto. Então nós podemos fazer isto sim, individualmente, podemos socorrer, ajudar com o que possuímos. E nós fazemos isto, obviamente, segundo as nossas próprias condições. Cada um segundo o que tem condição. Alguns têm menos recursos, outros mais. Mas com pouco recurso que nós temos, nós ajudamos com o que nós pudermos. Aqueles que têm grandes recursos podem ajudar com uma medida maior, porque o Senhor agraciou com mais recursos que não foram dados para nós, para o nosso usufruto apenas, para que nós desfrutemos nós apenas o nosso lar, mas também aqueles que estão ao nosso redor. Obviamente, irmãos, que isso é algo que não é feito compulsoriamente. Porque esses irmãos, eles fizeram de livre e espontânea vontade, mas vejam, em resposta e obediência àquilo que fora declarado também. Eles ouviram a revelação da vontade de Deus por meio do profeta e então abriram o bolso, abriram aquilo que possuíam para ajudar aquela igreja em Jerusalém. Perceba que eles fizeram, primeiramente, uma coisa importante, cada um conforme as suas posses, nós já mencionamos isto, resolveram então enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. Eles não fizeram isso compulsoriamente, alguém chegou lá, botou a faca no pescoço deles e disse assim, olha, vá, você tem que ajudar agora com o que você possui. Não, eles tinham um coração realmente cheio de liberalidade, um coração muito generoso, um coração realmente disposto a de alguma forma ajudar. E eles não titubearam, irmãos, parece que não ficaram pensando muito, mas será que... Não, eles ao ouvirem, fizeram. Ao ouvirem, foram então até os apóstolos, naquele contexto, ou melhor, aos presbíteros, para ali entregar o que eles tinham de contribuição para que Paulo e Barnabé pudessem ser um meio para conduzir e levar esses recursos para os irmãos de Jerusalém. E talvez isso possa gerar em você uma pergunta assim, não é? Mas como assim entregou aos presbíteros? Em Atos capítulo 6 não fora dito que
a responsabilidade dos apóstolos, por exemplo, os ministros da palavra, era a pregação e a oração, e o se preocupar com aqueles que tinham necessidades, tratava-se de uma responsabilidade diaconal. Tudo bem, irmãos, e nós entendemos isso e sabemos dessa realidade, mas aqui nós estamos olhando um caso que nos parece excepcional. Nada impede que os presbíteros da igreja recebam algum tipo de contribuição para que possam socorrer a outros. Ainda que essa não seja a principal responsabilidade dos presbíteros, dos ministros, ainda assim podem ser um meio para isto. Mas a principal tarefa neste dever e nessa responsabilidade, nós sabemos, como a Escritura nos revela, de modo mais claro, à medida que a Escritura foi sendo revelada, que essa responsabilidade recai sobre aqueles que estão envolvidos com o ministério diaconal. Mas nós somos, em certa medida também, pessoas que estão envolvidas com isso e somos chamadas a socorrer os nossos irmãos. Mas há um lugar aqui que a Escritura nos mostra que foi depositado, que isto fora entregue. E é interessante, irmãos, porque aqui ele vai falar sobre presbíteros, que antes você não vai ver sendo mencionado assim. Você vê o ofício diaconal sendo instituído, mas agora nós começamos a perceber, nesse período de transição na Igreja de Cristo, naqueles primeiros séculos, que os apóstolos estavam fazendo. Os recursos que nós vimos antes eram entregues aos pés dos apóstolos, agora estamos vendo sendo entregues aos presbíteros. Esses são aqueles que haverão de conduzir a igreja no governo da igreja e os apóstolos haveriam de sair de cena. Mais à frente, então, Paulo é aquele que nós veremos, nós vimos, chamado fora de tempo, Paulo morre, a igreja de Cristo continua sendo conduzida pelos presbíteros, que nós chamamos de presbítero docente, presbíteros regentes da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aquilo foi entregue, irmãos, para assistir à necessidade dos outros. E veja, irmãos, como isso é interessante, porque isso vai envolver um ponto na igreja que, como mencionei há pouco, nós muitas vezes falhamos. E eu tenho de reconhecer, irmãos, a palavra do Senhor, à medida que a gente vai lendo, a gente vai preparando sermões, ela nos confronta. Trata com os nossos problemas também. A pregação, ela primeiramente vai bater no pastor, vai tratar o pastor, vai exortar aquele que está preparando o sermão, para que então essa mensagem seja compartilhada também com os irmãos da Igreja de Cristo. E eu tenho de reconhecer a falha minha pessoal nestes deveres, em socorrer aqueles que carecem. E não somente isto, em socorrer e contribuir localmente. Porque trata-se, irmãos, de uma responsabilidade que não pesa sobre mim apenas, mas é uma responsabilidade nossa como igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sei, irmãos, que o contexto que nós vivemos aqui, nesta congregação, é distinto do contexto da maioria das igrejas. Mas isso não nos tira o dever e responsabilidade de contribuirmos. Não simplesmente com o que nós chamamos de ofertas, que nós muitas vezes nos dispomos a tirar do nosso bolso e socorrer alguém. Isso é maravilhoso. Isso é muito bom. Isso é realmente muito importante. Que façamos isto. Não é? Quando alguém necessita, é uma realidade, é uma necessidade real, eu vou ter que abrir o meu bolso, eu vou ajudar alguém. E isto é o que você deve atentar, e nós devemos estar atentos de fato à necessidade de outros, ainda que não seja da nossa igreja. Sobretudo se são irmãos na fé. São aqueles que precisam necessariamente, quando há necessidade, de serem socorridos. Nós temos a responsabilidade de ajudar aqueles que são de fora da igreja. Se alguém for colocado diante de nós, é o nosso próximo, que precisa então de algum tipo de socorro, mas a nossa responsabilidade, a responsabilidade da igreja é sobretudo com aqueles que são nossos irmãos na fé. Como a própria Escritura nos diz, e nós lemos isto hoje, em Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6 vai nos dizer o seguinte... Gálatas capítulo 6, verso 6, e Gálatas capítulo 6, verso de número 10, diz assim: mas aquele que está sendo instruído na palavra,
faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Então está falando do compromisso aqui da igreja em contribuir, e existiam aqueles que estavam envolvidos com a instrução também. Mas ele vai dizer no verso número 10 especialmente. Ele vai dizer assim, verso 9 e 10, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então perceba que é um dever nosso como igreja. Mas, irmãos, essa contribuição, como mencionei, ela pode vir diretamente de nós a alguém. Isso vai ser uma oferta sua, vai ser uma generosidade sua, caridade, bondade. Mas é algo distinto do compromisso local. Não é? Nas nossas igrejas presbiterianas, nós chamamos de oferta e chamamos de dízimo, ou uma contribuição, que eu prefiro falar. E trata-se de uma responsabilidade daqueles que são membros da Igreja de Cristo. Aquilo que nós recebemos, separamos uma parte daquilo na nossa condição, do que temos, do que é possível, e de coração entregamos à Igreja de Cristo. Para quê, irmãos? Para de fato suprir as necessidades da igreja. E é aí que nós falhamos muitas vezes. E eu sei, o contexto é diferente, durante muito tempo muita coisa é diferente aqui. Mas é uma responsabilidade nossa e nós não podemos deixar de lado. Aqueles que se comprometem publicamente com a Igreja de Cristo, como membros da igreja, se comprometem também em ajudar financeiramente. Para que não pese para absolutamente ninguém, como muitas vezes pesa aqui. Não é? Para o socorro, necessidade de alguém precisando, através das mãos da igreja, através do ofício diaconal, é que isto chegará àqueles que precisam. Isto até evita que nós nos vangloriemos e fiquemos até vaidosos de chegar lá e simplesmente dar, que pode ser feito via igreja para socorrer alguém que precisa. Então, a nossa contribuição é real para a manutenção da igreja, para a estrutura da igreja, para socorrer irmãos nossos que muitas vezes estão numa condição difícil, precisando de exames, realmente, tratamento e tantas coisas. E nós, muitas vezes, realmente falhamos nisto. Então, é dever seu, meu irmão, e é dever meu, nos contribuirmos. Algumas igrejas fazem mensalmente, alguns irmãos fazem semestralmente, juntam os recursos que têm e ajudam a igreja. É algo separado da sua contribuição, ajuda, caridade e oferta que você pode dar à igreja ou a alguém de fora que precisa. Então, nós somos chamados a assumirmos este dever. Eu, como pastor desta igreja, e vocês também, em particular, trata-se de um dever seu. E nós pecamos contra Deus, irmãos, quando nós falhamos nisto. Pecamos contra o Senhor. Trata-se de algo que nós um dia falamos publicamente, juramos, quando nos tornamos membros da Igreja de Cristo, diante de Deus e do seu povo, que nós não somente nos sujeitaríamos à doutrina, à disciplina, ao ensino da igreja, não somente que nos comprometeríamos com as atividades da igreja, públicas e privadas, mas que também contribuiríamos com os recursos financeiros para a manutenção da Igreja de Cristo. Com o que tivermos. Com aquilo que for possível, dando com alegria no coração. Foi isso que foi feito ali. Pessoas, irmãos, que ao receberem algo extraordinário, que era o Evangelho, eles não podiam retribuir de modo distinto. Isso é o que traz esse impacto que é sobre mim e sobre vocês. Esses homens da igreja de Antioquia foram abençoados através do ministério do Evangelho que veio através dos judeus. Os irmãos da igreja de Jerusalém foram até Antioquia, proclamaram o Evangelho e muitos conheceram a Cristo. E eles se tornaram irmãos devedores, como o próprio apóstolo Paulo mais à frente vai até tratar. Provavelmente até não se referindo especificamente a este caso. Mas veja o que ele diz em Romanos capítulo de número 15. Romanos capítulo de número 15. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor.
Eu vou ler a partir do versículo de número 22, diz assim: Essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. Mas agora, não tendo já campo de atividade nestas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. Mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantaram a coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha, e bem sei que, ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. Então, perceba, irmãos, ele vai dizer aqui, isto lhes pareceu bem, essa contribuição material, financeira, e mesmo lhes são devedores, porque, se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. É como que uma resposta apropriada, o socorro e a ajuda, a manifestação do amor de Cristo revelado no anúncio do seu Evangelho. E eles foram alcançados por Cristo, e então eles estão prontos a ajudar aqueles que precisavam. A Igreja de Jerusalém, nós estamos prontos a ajudar, porque foi de lá que nós ouvimos o Evangelho ser anunciado. E nós podemos, irmãos, entender isto. Veja, é uma resposta apropriada nossa. A nossa ajuda, a nossa contribuição aos nossos irmãos em Cristo, à Igreja de Cristo, é uma resposta apropriada à proclamação do Evangelho de Cristo. E é o que nós recebemos, ouvimos, desfrutamos, domingo após domingo. E nós, então, somos chamados a contribuirmos com a Igreja do nosso Senhor. Isso, irmãos, para o bem de todos. Isso para nosso bem diante do nosso próprio Deus. Mas isso também, irmãos, para o bem daqueles que estão ao nosso redor. Tantos que necessitam. E que muitas vezes nós simplesmente ignoramos, e não nos atentamos a essa realidade. Na minha oração, irmãos, é que o Senhor ele nos ajude a sermos cada vez mais prontos, generosos, para servir aqueles que estão ao nosso lado e a Igreja de Cristo Jesus também, para que os servos do Senhor, de modo especial os diáconos, possam agir e, ao perceber a necessidade sua, de familiar, irmãos em Cristo aqui, eles possam atender e socorrer. Isso é uma grande bênção. E algo que não se limita aqui, mas algo que pode servir para abençoar igrejas, como nossa congregação ajuda, com pastor que precisa de um auxílio na contribuição para o seu salário e de outras coisas tantas que nós podemos contribuir com igrejas do nosso presbitério que carecem de um socorro, irmãos e pastores que precisam de um complemento na sua própria renda e coisas desta natureza. Uma responsabilidade que nós temos e que pode acontecer via Igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É interessante que na providência de Deus, há pouco um pastor me procurou falando justamente sobre a necessidade que eles têm de ajuda para que possam, para o prédio que estão se mudando, eles possam organizar a estrutura do espaço para que possam acomodar melhor os irmãos num ambiente onde eles poderão ser mais visíveis e, de repente, começar a congregar mais pessoas ali que podem se ajuntar. Eles não têm recurso e precisam de ajuda. E ele mencionou esse texto, disse a ele, rapaz, é o texto que eu vou expor domingo, não é? De irmãos que precisam, então, de um auxílio e como nós devemos estar prontos, né, a isso, até mesmo ouvindo e lendo, né, na verdade, o comentário do pastor Paulo Andrade, ele disse como nós devemos atentar para essa necessidade, para que possamos, com os recursos das nossas igrejas locais, poder ajudar outras igrejas, inclusive igrejas do nosso presbitério, que muitas vezes estão numa condição difícil e que precisam de algum tipo de auxílio para que possam caminhar bem e seguindo em frente, proclamando o Evangelho de Cristo.
Isso, irmãos, trata-se de uma responsabilidade nossa em honra ao nosso Senhor Jesus Cristo e visando também a prosperidade e o avanço do reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo neste mundo. Que o Senhor Deus nos ajude a sermos fiéis a Ele nestes deveres também. Amém. Vamos orar, irmãos, ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra e pela graça, Senhor, que nós temos de ouvirmos a Tua palavra e de sermos exortados por Ti através dela. Ó Deus, louvado seja o Teu nome, porque o Senhor nos trata, o Senhor nos orienta, o Senhor nos conduz a reorganizarmos as nossas vidas, pensamentos, práticas através da Tua palavra. E nós Te agradecemos, Pai, pois aqui podemos ser instruídos por Ti através do que o Senhor ensina, a Tua palavra, Pai. Ó Deus, continua sendo misericordioso conosco, continua tratando os nossos corações, nos aperfeiçoando, fazendo-nos cada dia mais nos conformarmos à Tua vontade. Ser conosco, também tem misericórdia de nós, perdoando os nossos pecados, a nossa negligência, a nossa falta de zelo e cuidado com os nossos irmãos em Cristo, que precisam de socorro. Ajuda. Ó Deus, dá-nos graça para sermos fiéis a Ti. É o que nós Te pedimos, em nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém.